Bom dia, Pai, seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O Senhor é fiel, querido, confie, busque a sua face, e creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Fique firme na presença daquele que vive e daquele que reina. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu recado. Não se esqueça de deixar o seu like. O seu like ele é muito importante, ele nos ajuda a ter visibilidade. Não se esqueça, dê o seu joinha. E você que tem gostado das nossas mensagens, compartilha com aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. A tua inscrição vai nos ajudar a propagar o Evangelho da Salvação. Porque o nosso intuito, o nosso objetivo, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Dizer que o Senhor é poderoso para fazer na tua vida muito mais além do que você tem pedido ou pensado, porque Deus é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 a seguir, que diz assim: E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-á da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, não falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrastes a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: Levanta-te, sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: Entra, encerra-te dentro da tua casa, e quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar e ficarás mudo, e não lhes servirá de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça. Quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Louvado seja a palavra do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Deus, aqui o profeta Ezequiel, antes desse dia, antes desse momento, ele passou por uma grande experiência, aonde ele teve visões de Deus, que tem todo um significado teológico, que tem todo uma complexidade. Porém, eu não quero falar sobre isso. Eu quero te dizer o seguinte, que Ezequiel, quando ele é colocado como profeta para falar das coisas de Deus, o Senhor dá a ele uma experiência extraordinária. Algo que muitas das vezes, quando nós lemos, e sem entendimento, sem conhecimento, a gente fica até temeroso, a gente tem medo, porque são coisas extraordinárias. Mas eu quero te dizer que ali, a descrição de Ezequiel, ele tenta trazer ao nosso conhecimento
através daquilo que ele conhecia naturalmente, para que nós tivéssemos assim um mínimo de entendimento do que foi que ele viu, da experiência que ele viveu. E Deus faz algo extraordinário, Deus abre-lhe a visão, Deus mostra, fala com ele, derrama sobre ele ali uma unção extraordinária, para que ele, dentro do cativeiro, porque ele não estava em Israel, ele não estava em Jerusalém, ele não estava dentro do templo, ele era sacerdote do Senhor, mas estava no meio daqueles que estavam no cativeiro, que ele também tinha sido levado com eles para dentro do cativeiro. Então não interessa onde você está, a forma como Deus te chamou, porque o Senhor, querida, é quem vai fazer a boa obra. O Senhor, ele sabe das tuas limitações, ele conhece os teus defeitos, mas ele sabe que você tem um coração na obra, tem um coração na palavra, e o que ele quer de você é fidelidade. Deus tem falado muito comigo nesses dias sobre lealdade, fidelidade e responsabilidade. Essa passagem aqui que fala sobre o atalaia, quando Deus coloca o profeta Ezequiel como atalaia, como alguém que está sobre vigilância o tempo todo contra os inimigos da sua terra, alguém que vigia para que nenhum mal a chegue. Mas o atalaia, ele tem algumas funções. Ele tem que estar atento, ele não pode cochilar, ele tem que saber tocar a buzina quando houver algum resquício de que vem um exército para guerrear contra aquela cidade. Ele tem que saber dar o sonido certo para que as pessoas saibam e ouçam e entendam que vem o inimigo contra aquela cidade. Então, o atalaia, ele é alguém que está cuidando para que o mal não chegue, para que as obras contrárias não tenham força, para que o povo fique alerta quando houver princípios de embates, de combates, e o atalaia, ele tem responsabilidade, porque se o atalaia der um sonido que ninguém entende, a população não vai se preparar para a guerra e fatalmente perecerá. E se Deus der o livramento, o atalaia paga preço. Por quê? Porque não deu um sonido correto, porque não soube avisar de maneira correta. Então o atalaia, ele tem que estar ciente do que ele está fazendo, de como ele está fazendo e das suas funções, que é observar e informar de maneira correta e estar atento a tudo e a todos, para que ele esteja pronto e preparado. E Deus o coloca a partir do capítulo 3 aqui como atalaia sobre Israel. E Deus fala algo interessante nos versículos 26 e 27, é que quando Deus não quiser que ele abra a boca, o próprio Deus o calará. Porque Deus sabe com quem que ele está falando. Deus sabe que Israel é uma casa rebelde. Por isso estão no cativeiro. Por isso estão na situação que estão. Por isso estão vivendo fora do propósito de Deus. Porque se rebelaram contra o Senhor, deixaram a glória do Senhor, deixaram as ordenanças do Senhor e começaram a buscar coisas que não tinham valor. E isso trouxe consequência. E a pior consequência foi serem levados em cativeiro por Nabucodonosor. E Ezequiel aqui é levantado como profeta de Deus, para trazer a palavra de Deus para aqueles que estavam com ele no cativeiro. Muitos ainda tinham o coração sedento, muitos ainda temiam o Senhor. E Deus, como ele não quer que ninguém se perca, mas que tenha o conhecimento da verdade para serem salvos, ele levantou homens como Ezequiel dentro do cativeiro para trazer ao povo a consciência de que precisavam se alinhar, precisavam se consertar, precisavam se posicionar, precisavam estar no centro da vontade do Senhor. Porque a palavra do Senhor, querida, ela se cumpriu. Quando Deus usa o profeta Jeremias para dizer que o cerco viria, para dizer que seriam levados em cativeiro,
houve ali a concretização daquilo que foi declarado, mesmo que o povo se levantou contra o profeta Jeremias, mesmo que as lideranças se levantaram contra o profeta Jeremias, Deus cumpriu a palavra. E outra coisa, Deus, através do próprio profeta Jeremias, disse que o cativeiro seria de 70 anos. E quando começa o cerco, quando começa o cumprimento da palavra do Senhor, levantou-se falsos profetas dizendo que não, que Nabucodonosor voltaria para trás, que Deus guardaria aquela cidade, que Deus não permitiria aquela situação, quando Deus havia dito que seriam levados e ficariam em cativeiro por 70 anos. E a palavra do Senhor não caiu por terra, não voltou para ele vazia, mas ela se cumpriu para que todos soubessem que o Senhor é Deus na vida deles. E dentro do cativeiro eles ficaram durante 70 anos, até poderem voltar para sua terra, para reconstruir, para alinhar, para voltar à presença do Senhor. Talvez hoje você esteja longe da presença do Senhor. Talvez a minha voz e essa palavra que o Senhor colocou no meu coração seja para te despertar, para você se posicionar novamente na presença daquele que vive e daquele que reina. Eu não sei quais foram as suas justificativas, o que aconteceu com você, mas Jesus está às portas, querido. É tempo de nós nos colocarmos à disposição do Senhor, alinhados com a palavra do Senhor, buscarmos a face do Senhor e contemplarmos a sua justiça, a sua glória e o seu poder. Porque confiar em Deus, querido, é deixar que Ele nos governe, deixar que Ele nos guie pelo caminho da salvação, deixar que o Senhor nos mostre o seu querer, o seu fazer, o seu agir e permitir que Ele nos corrija, que Ele nos ensine, porque a palavra do Senhor diz que o Deus açoita e corrige aqueles que Ele ama. E o Senhor, Ele tem filhos, Ele não tem netos, Ele não tem sobrinhos, Ele tem filhos. Aquele que se rende aos pés da cruz, que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, recebe nessa confissão de fé a adoção de filho. E o filho que não é corrigido, ele não é amado. Como Deus te ama, Ele vai tratar, Ele vai te ensinar, Ele vai te alinhar aquilo que Ele tem projetado para ti. E fazer a vontade de Deus não é fazer o que te agrada. Porque Jesus, quando Ele nos chama, Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me e sirva-me. Que nós possamos nos despertarmos como atalaias do Senhor, como servos do Deus Altíssimo, e nos posicionarmos nos seus princípios e nas suas verdades, e buscar viver intensamente a presença do Senhor aonde quer que o Senhor nos enviar. Porque Deus conhece todas as coisas e Ele é fiel. E Ele tem planos e projetos para a tua vida, mas elas só vão se cumprir se você estiver debaixo da destra do Pai. Se rebelar contra o Senhor, querido, é perder a oportunidade de salvação. Se rebelar contra a palavra do Senhor é deixar de vivenciar aquilo que Deus tem preparado para ti. Porque tem um texto que diz que se eu for fiel sobre o pouco, Ele me colocará sobre o muito. Isso quer dizer responsabilidade. Quanto mais eu tiver uma honestidade e responsabilidade sobre aquilo que Deus está colocando na minha mão, seja pequeno, seja grande, mais o Senhor vai ter a confiança de depositar em minhas mãos a sua justiça, a sua bondade, a sua misericórdia. Então, que nós possamos ser fiéis ao Senhor em todo o tempo, na vida financeira, na vida familiar, na vida emocional, na vida espiritual, na vida profissional, aonde estivermos. A nossa confiança tem que estar no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Porque Deus, Ele não mente, Ele não falha. Jesus disse que Ele é o caminho, que Ele é a vida, que Ele é a salvação. E nós temos que ter essa confiança e ficarmos firmados nessa palavra e andarmos sobre esse caminho. Porque não existe caminhos que levam a Deus. Jesus é o caminho, está no singular. Por quê? Porque não tem caminhos para com Deus. O caminho é o seu Filho Jesus Cristo. E quando nós o confessamos como Senhor e Salvador, quando nós nos rendemos aos seus pés, Ele é fiel e justo. Ele nos perdoa dos nossos pecados e Ele nos transporta das trevas para a sua gloriosa e maravilhosa luz. Isso não
está implícito que nunca mais passaremos problemas, nunca mais viveremos adversidades, nunca mais sofreremos. Não. O que acontece é que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci. Foi isso que ele disse. E ter bom ânimo, querido, é ter a confiança de que tudo que o Senhor fez por você se cumpriu. E que tudo que você fizer por ele, ele te resguardará, ele te abençoará e ele levará você para o céu. Porque quando ele veio a esse mundo como homem, ele se rendeu na cruz do Calvário por amor de ti, no meu e no teu lugar. Ele se entregou para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância. Se você confiar nos propósitos do Senhor e se render aos seus pés e firmar os seus passos na sua presença, ele é fiel e justo. Ele vai cumprir aquilo que ele tem te prometido. Que essa palavra seja um despertar no meu e no teu coração. Que nós possamos, querido, ter ousadia, intrepidez. Que nós possamos nos posicionar diante da verdade que cura, da verdade que salva, da verdade que liberta. Somente o Senhor Jesus pode transformar a sua história, pode salvar a sua vida, pode curar o seu corpo, pode fazer com que você seja transportado das trevas para a luz, porque ele é a luz do mundo e nele, por ele e para ele são todas as coisas. Que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje e que você possa ouvir a voz do Senhor, porque como diz o versículo 27, que diz: mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça. Quem deixar de ouvir, deixe, porque são casas rebeldes. Que você possa ser hoje um servo do Senhor, disposto a ouvir a sua voz, disposto a obedecer os seus comandos, disposto a andar na sua presença e a fazer aquilo que agrada o Pai. Porque o Pai te ama e quer mudar a tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um dia hoje cheio da bênção e da graça do Senhor. E não se esqueça, seja você uma bênção.